O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta A Maldição do Mausoléu, de Ricardo Biasotto. Narração Maria Clara Del Guerra, gravado nos estúdios da Rádio Interativa Pinhal FM. Este é um livro de ficção livremente inspirado nas lendas de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Todas as personagens e fatos são frutos da imaginação do autor, embora tenham como base os causos e tipos que fazem parte do imaginário popular local. Este livro é indicado para maiores de 10 anos. Capítulo 4. Vítima do Além. Camundá acordou cedo na manhã seguinte, mas permaneceu deitado e rolando de um lado para o outro da cama enquanto não chegava a hora do almoço, quando seu avô bateria levemente na porta, chamando-o para a refeição. Isso fazia parte do seu acordo com o simpático Voquino. Desde que chegou, deixou claro que levaria um tempo para aceitar a decisão da mãe e pediu para o avô ser compreensível. O senhor então acariciou o rosto do garoto, respondendo que ele poderia levar o tempo necessário. No passado, Camundá e o avô viveram momentos especiais juntos, porém, as coisas eram diferentes agora. Ele era um adolescente, não mais um garotinho qualquer. O tempo faria se acostumar com as mudanças em sua vida, mas precisava de espaço para digerir as transformações. Por isso fechou o acordo de não ser perturbado quando estivesse trancado no quarto. Naquela manhã, ele estava empolgado para fazer 1001 perguntas ao homem mais sábio que conhecia, mas não queria passar a falsa impressão do final do acordo. Pensando nisso, esperou ansiosamente o relógio cuco da sala de estar soar 11 vezes e saiu do quarto às pressas, sem esperar o avô chamá-lo para o almoço. — Bom dia, garoto! O avô o recepcionou com a mesma simpatia e carinho de sempre. — Bom dia, avô! O menino caminhou até a cozinha, sentando-se à mesa. — Preciso fazer uma pesquisa. O senhor pode me ajudar? Voquino assentiu com um leve balançar de cabeça e desviou o olhar para algumas panelas sobre o fogão. Ele experimentou o molho de tomate na palma de uma das mãos antes de voltar a falar. — Lembro-me da época em que sua mãe tinha essa idade. Ela sempre pedia ajuda, mas nunca tinha tempo para nada. Hoje sinto tanto por isso. O arrependimento na voz distante do avô fez com que ele se desmanchasse em uma tristeza nostálgica. Voquino era um senhor alto, com os cabelos branquinhos como a neve e um jeito desengonçado que sempre divertiu Camundá. Era um homem essencialmente solitário. Desde a infância, o garoto via nele o retrato de um homem inteligente, escondido por trás de um sorriso tímido e sem graça. Embora estivesse aposentado há muito tempo, Voquino ainda era o mesmo delegado Francisco Bueno, conhecido pelo jeito apático que nos tempos de serviço não transmitia qualquer sinal de autoridade, mas que sempre era capaz de solucionar os problemas com palavras amigáveis. Ele era um homem especial para todos ao seu redor. Quando ficava em silêncio por alguma tristeza, acariciava os finos fios do seu bigode. Era um hábito comum, dessa vez interrompido no momento em que ligou o rádio, seguindo a tradição de várias famílias que acompanhavam as notícias locais todos os dias pontualmente às 11h05. Essa tradição causava estranheza em Camundá, assim como tantas outras coisas típicas do interior. Ele achava o rádio sem graça e ultrapassado, mas não podia nem sonhar em desligar ou diminuir o volume do antigo aparelho próximo ao fogão. A hora do jornal era sagrada, porém existiam coisas muito mais importantes para ele, por isso não demorou a questionar. — Vô, o que o senhor sabe sobre o Coronel Ventura? Por acaso conhece alguma lenda sobre ele? — Que bobeira é essa agora? Apesar do espanto, Voquino puxou uma cadeira e se sentou ao lado do neto. — O nosso professor pediu para pesquisarmos sobre as lendas da cidade. Acho que ele quer que risquemos o túmulo do coronel. Explicou, sentindo medo apenas em pensar no desafio proposto por Marcos. — Que absurdo! — Sim, por isso eu... Quem esse professor pensa que é? Então o senhor conhece sobre as lendas? — Claro que eu conheço, a sua avó era a maior especialista no assunto. — Ah! Suspirou. Camundá finalmente entendeu o porquê de a mãe ter contado sobre a maldição que rondava a cidade. Essa era apenas uma paranoia inusitada herdada da família. Porém, o garoto ainda precisava descobrir como todos os detalhes da lenda se encaixavam. Só assim poderia entender a importância que os moradores da cidade davam a uma história tão estranha. Voquino pareceu notar a urgência do neto em obter aquelas informações, mas continuou calado.
O senhor se levantou para desligar a panela, temperar o macarrão e colocá-lo em uma travessa sobre a mesa arrumada, servindo o neto com um prato cheio da sua comida favorita. Só então o senhor retomou a palavra, deixando o garoto com altas expectativas. Dizem as más línguas que o coronel era amigo do diabo. Sua avó insistia em dizer que ele causou muito sofrimento aos nossos antepassados. Por ser um importante coronel do café, tinha muitos escravos que teriam sofrido em suas mãos. Sua avó jurava ainda ser possível ver as correntes se arrastando no interior do casarão dele. Nossa! As lendas também dizem que todos os anos, na madrugada do dia em que ele morreu, o coronel aparece arrastando um escravo pelas ruas centrais da cidade. Mas se o coronel era tão importante, por que ele faria um pacto com o diabo? Camundá perguntou de forma inocente, antes de saborear o macarrão enrolado em um garfo. Bingo! Você entendeu que a sua avó nunca quis aceitar. Ele não fez nenhum pacto. Primeiro, porque essas coisas não existem. Segundo, porque ele era um homem poderoso e sempre foi assim. Não teria por que vender a sua alma. Voquino fez aspas no ar ao final da sua fala. Ouvir o avô falando daquela forma tornava toda a ideia de um pacto ainda mais absurda. Além do mais, o coronel Ventura era um homem muito bom. Foi abolicionista e lutou muito contra a escravidão. Essas histórias não fazem sentido. A voz de Voquino foi interrompida pelo rádio com o soar de vários sinos e uma melodia lenta e triste. Essa era mais uma mania estranha da cidade, que ao longo dos tempos transformou o anúncio da morte de uma pessoa em um evento sagrado. Embora Camundá não compreendesse como a morte de alguém poderia ser motivo de atenção, ele aceitava que nesse momento era preciso fazer silêncio para ouvir a triste notícia. Nota de falecimento. Uma voz grave e pausada soou no rádio. É com pesar que cumprimos o doloroso dever de informar o falecimento de Marcos de Roberto, mais conhecido como Professor Marcos, ocorrido ontem. Ouvir o nome do seu professor deixou Camundá sem reação, duvidando ser possível que ele estivesse realmente morto. Não, claro que não. Concluiu com um sussurro para si mesmo. Devem existir outros professores com esse nome. Que disse? O avô quis saber, ainda atento ao rádio. Nada, só acho que é um dos meus professores. Não vai me dizer que é o... Camundá não esperou o avô terminar a pergunta para entender e assentir em concordância. Porém, antes que trocassem qualquer palavra, uma nova voz masculina soou do rádio, despertando a atenção de ambos. Todos devem estar se perguntando o que aconteceu com o professor Marcos. O homem fez uma longa pausa, como se esperasse por uma resposta que jamais viria. Ele foi assassinado! Assassinado! Não é possível! Camundá deixou o garfo cair por entre os dedos. Não foi um assassino qualquer, minha gente. O mais estranho ainda está por vir. Ele sangrou até a morte em frente ao túmulo do coronel Ventura, depois de ter o peito dilacerado em cortes profundos que devem ter causado uma dor insuportável até o seu último suspiro. Não é possível, Voquino repetiu as palavras do neto. Quero mandar um recado para os meus amigos policiais. O locutor esbravejava, parecendo um apresentador de programa policial sensacionalista da televisão. Até quando vocês vão deixar a bandidagem fazer o que bem entender na nossa cidade? Até quando vocês vão deixar essa gente criar pânico, usando um local sagrado como cenário para um crime bárbaro? O que presenciei hoje naquele cemitério parecia cena de um ritual macabro de filme de terror. Jamais vi nada igual em toda a minha vida. Quem fez isso com nosso querido professor precisa pagar muito caro. Camundá parou de prestar atenção. Ele estava assustado com as palavras que anunciavam a crueldade da bizarra morte e pela primeira vez aceitou que talvez houvesse um fundo de verdade na história da maldição. Uma maldição que teria acabado de fazer uma nova vítima.